2 meses de queda. O desempenho foi influenciado pela melhora tanto na percepção da situação atual quanto das expectativas para os próximos meses. Em médias móveis trimestrais, o indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas manteve a queda pela 4ª vez consecutiva. A Justiça do Paraná prorrogou a prisão de 2 integrantes da facção ligada ao plano de sequestro do senador Sérgio Moro. Eles ficarão detidos por mais 5 dias, pelo menos. Ambos participaram de uma videochamada com outros integrantes da organização criminosa para elaborar o atentado. A decisão é da juíza Gabriela Hart, da 9ª Vara Federal de Curitiba. Na semana passada, a Polícia Federal fez uma operação contra um grupo que planejava ataques contra o ex-juiz da Lava Jato e a família. Os agentes também identificaram outros alvos em diferentes pontos do país, como um coronel da PM de Campo Grande e o promotor paulista Lincoln Gaquia. De acordo com a investigação, os criminosos fizeram um levantamento minucioso da rotina das vítimas. O principal aeroporto de Israel, em Tel Aviv, suspendeu as operações por causa de atos no entorno contra a reforma do judiciário promovida pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A onda de protestos no país já dura semanas. A oposição alega que a alteração aumenta o poder do legislativo sobre o judiciário, num movimento que colocaria a democracia em risco. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em São Paulo com Leandro Gouveia. Leandro. Fernando, morreu a professora que foi ferida à faca em um ataque hoje cedo na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo. Ela foi identificada pelo governo como Elizabeth Terreiro, de 71 anos. As outras 3 professoras, identificadas como Rita, Ana e Jane, não correm risco de vida, assim como 2 alunos que receberam atendimento, uma em estado de choque e outro com uma torção no pé. O secretário estadual da Educação, Renato Feder, disse que a escola vai permanecer fechada em luto pela morte da professora. O agressor, de 13 anos, foi detido e vai prestar depoimento. Fernando. Obrigado, Leandro Gouveia, em São Paulo, 11h06. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h07. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1 FM, também em nosso canal no YouTube. Hoje, segunda-feira, segundona, dia 27 de março de 2023. Opinião minha. Opinião deste apresentador Rafael Ângelo Pio, e que eu imagino não ser compartilhada pelo comentarista Carlos Eduardo de Freitas e pelo repórter Antônio Augusto Lupi. A Ponte subiu. Depois dos 3-0 lá no Barão da Serra Negra... Ah, gente, vamos ser sinceros. Respeito ao 15, obviamente. Eu estou analisando futebolisticamente falando. Não dá, né? Seria o maior dos desastres da história da Associação Atlética Ponte Preta uma reviravolta. Você concorda? Ou você acha que... Calma lá. Mande a sua mensagem pro 991869070, 19 é o nosso DDD. A gente tem um ponte pretano do vidro pra lá que ele tá olhando e falando assim... que a história da ponte sabemos como é, né? youtube.com/CBN Campinas é o nosso chat no YouTube para você deixar também
a sua opinião. Depois do jogo de sábado, a Ponte, podemos dizer que está na Série A1 no Campeonato Paulista? Ou as coisas podem mudar ainda? Participe com a gente, a gente começa com os principais destaques de hoje, exatamente com a Macaquina da Série A2, Antônio Lupe. Bom dia, Lupe. Tudo bem, Pio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta deu um grande passo rumo à volta à elite do futebol do estado de São Paulo no primeiro jogo contra o 15 no Barão da Serra Negra. Vitória por 3-0 e olha só, poderia ter sido mais. Só que a Ponte consegue uma boa vantagem para o jogo da volta que acontece no sábado que vem, às 6h30 da noite no Moisés Lucarelli. Já vou adiantar aqui, abarrotado de gente. Preocupações para o técnico Hélio dos Anjos. Amaral vai passar por exames médicos, não foi joelho. Foi um problema muscular que tirou o volante no segundo tempo da partida. Ainda tem a dúvida se o Elvis vai voltar ou não, mas acredito que pela vantagem que tem, todas as dúvidas não devem entrar em campo. Carlão de Freitas, ela voltou, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte dos 99.1, Rádio CBN. Pio, vamos com calma, né? Tá. O próprio Hélio dos Anjos disse, e eu concordo com o Hélio, o torcedor da Ponte, ele é meio inseguro, ele é medroso, ele é comedido. Mas acho que até pela história do clube, né? Uma história de muito sofrimento. O torcedor ponte-pretano não é acostumado a uma situação tão confortável como essa. Então ele fica meio assim, com a pulga atrás da orelha. E quando o Hélio disse, o ponte-pretano tem que ser mais otimista, eu também concordo. Mas o DNA do clube é assim, é de muito sofrimento, de muito comedimento, de muito pezinho no chão. Tá muito bem encaminhado, mas é futebol. Então, esperar um pouquinho, até sábado 20h30, né? Começa às 6h30, 20h30. Antes. Eu acho que quando começar o segundo tempo, isso, já. Então, às 19h30. Vamos. Falta pouco, mas ainda falta. Como vocês são comedidos, gente. É impressionante. Eu volto a dizer, não é desrespeitando o 15, e pelo contrário, até respeitando. Fez um grande campeonato. Mas, pra mim, já foi. Agora, por falar em decisão, que coisa horrível a gente viu no último sábado lá no Beira-Rio. Na segunda semifinal do Campeonato Gaúcho, aliás, no sábado não, ontem, né? Domingo. O Caxias venceu o Inter nos pênaltis, empate por 1-1 no tempo normal, nas penalidades venceu por 5-4. E depois o tempo fechou, aquela coisa toda. Até aí, é algo que a gente tá um pouco acostumado, infelizmente, não deveria acontecer e tudo mais. Mas, gente, aí depois, aquela cena, Carlão de Freitas, do pai entrando com uma menininha de 2 anos de idade no colo pra agredir o jogador do Caxias, e ele sendo segurado ali pelos seguranças, desculpa o trocadilho, puxando, a menininha chorando, a bolsinha da menina caindo no... Ô, Carlão, um cidadão desse, a gente que é pai, um cidadão desse deveria ser preso, Carlão. Cara, o mundo tá de cabeça pra baixo, né? Pelo amor de Deus. Meu senhor, que coisa absurda. O que passa na cabeça de um ser humano? Primeira coisa, eu acho uma babaquice já invadir o campo, em situação normal. Mesmo quando o cara tá com a razão, sabe? O time conquista o acesso, o título, eu já acho... É tosco invadir o campo, cara. Porque você quer ver a festa dos jogadores, né? O pessoal que participou da competição e tal. Fica na arquibancada fazendo festa. Agora, invadir o campo pra agredir com uma criança no colo, cara. Não, aí... para tudo que eu quero descer, pelo amor de Deus, não dá pra acreditar. O que passa na cabeça de um ser humano desse em invadir o campo com uma criança chorando, não tem o que falar, porque se eu falar tudo que eu tenho vontade pra esse cidadão, a gente fecha a rádio, pelo amor. É bem por aí, Carlão, é bem por aí. E quase que a gente tem uma final Caxias e Ipiranga, né, porque o Ipiranga
saiu na frente lá na Arena do Grêmio, depois sofreu a virada e nos pênaltis deu Grêmio. Grêmio e Caxias vão fazer a final do Gauchão 2023. E agora o destaque do Bugre, o Guarani. Bom dia, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco informações sobre o Guarani, a possível chegada de Bruno Pivetti nesta semana. O Guarani tem conversas adiantadas com o treinador desde sexta-feira. Ele deve comandar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Também vamos explicar os jogadores que estão chegando no Brinco de Ouro. A expectativa é de 12 a 15 contratações até o dia 20 de abril, quando a janela será encerrada. E também vamos falar sobre os jogadores que estão de saída: Giovanni Augusto, Jamerson Bahia e Richard Rios. Pio. 12 a 15 é o atestado de que a pré-temporada, ou aquela mudança entre 22 e 23 não deu certo, Carlão. É aquilo que a gente fala, né? Aqui em Campinas, a cada 3 meses é uma equipe, que é, né, um time que a gente se depara. É impossível você decorar a escalação. É por isso que, infelizmente, nós estamos apresentando aos torcedores aí campanhas ruins. E os dois, viu? Aí eu coloco a Ponte também, tá aí num momento legal de Série A2, mas não era para estar disputando esse campeonato. O Guarani era para estar num estágio melhor, disputar o Paulistão para classificar, não é para perder vaga para o Água Santa, para Mirassol, tem que impor, colocar a camisa é muito pesada. Por causa disso, 15 contratações, e isso em meio à temporada, não é na entre-safra, não, em meio à temporada. Fica difícil, né? Como que pode dar certo? Pode. Mas é um princípio de que não vai dar certo. 15 contratações é muita coisa, é muita coisa. E os clubes de São Paulo conhecerão, não só eles, como todos, mas falando aqui do nosso quintal, os adversários na Sul-Americana, porque tem sorteio nesta segunda-feira. O destaque com o Leonardo Dai. Os times paulistas vão conhecer nesta segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, os seus adversários na fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Primeiro serão conhecidos os grupos da Sul-Americana. São Paulo e Santos estão alocados no pote com os times mais bem colocados no ranking da Conmebol e não podem enfrentar nem os demais times que estão nesta condição e nem os outros times brasileiros, incluindo o Bragantino. Na Libertadores, Palmeiras e Corinthians estão em potes diferentes. O Palmeiras, mais bem ranqueado, está no pote principal. O Corinthians está no pote 2. Mesmo assim, não é possível que os dois se enfrentem na fase de grupos, porque o único brasileiro que pode cair em uma chave com outro brasileiro é o Atlético Mineiro, que vem da fase preliminar. E agora a gente fala especificamente do São Paulo, porque é o seguinte, né? O São Paulo já vive uma fase complicadíssima e ainda é acionado na FIFA por conta de Jonathan Calleri. O destaque com o Guilherme Pradella. O vínculo do atacante argentino, que iria até o final de 2025, foi estendido até dezembro de 2026. A renovação, no entanto, aconteceu dias antes do Deportivo Maldonado, ex-time de Calleri, acionar o São Paulo na FIFA por falta de pagamentos. O clube uruguaio alega que tem a receber $400 mil, pouco mais de R$2 milhões, pela compra dos direitos do atacante. Conhece Mano Walter, Antônio Lupi? Não conhece. Agora que o rapaz tá aparecendo ali na televisão. Na TV. Ele passa do meu lado na rua. Nada, né? Absolutamente nada. Fábio Scheibe. Vamos lá, Fabião. Você vai trazer as primeiras notícias neste CBN Esportes. E aí, a gente já começa falando de seleção brasileira. E daqui a pouco o Leonardo Dai vai trazer um boletim mais detalhado sobre o jogo. Mas o Brasil perdeu para Marrocos no final de semana, no último sábado, 2-1. Era para ser 2-0, porque o goleirão de Marrocos deu uma grande ajuda pra gente. Uma seleção sem padrão, uma seleção estranha pra caramba. Mas pelo menos treinador a gente já deve ter nos próximos dias, né, Fábio Scheibe? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvintes CBN.
É isso aí, segue a busca pelo novo técnico da Amarelinha. E nesse final de semana surgiu um nome de peso, viu, Pio? Jornal Esportivo Português crava o técnico Jorge Jesus como novo comandante da seleção brasileira. Periódico Record afirma ainda que ex-goleiro Júlio César do Flamengo e da seleção seria o elo de ligação e intermediador entre CBF e o treinador português. Júlio César nega contato. Nesse final de semana, após a derrota para Marrocos, o presidente da CBF admitiu pela primeira vez que o italiano Carlo Ancelotti é o seu nome favorito para assumir a seleção. Vamos aguardar, hein, Pio? E mais, Champions League pegando fogo. Mandantes vencem, comprovam favoritismo e Copa do Nordeste tem semifinais definidas. De um lado da chave teremos um jogo que promete muito. O clássico rei entre Fortaleza e Ceará. Já na outra semifinal, o Sport do técnico Anderson Moreira pega o ABC de Natal, que faz uma temporada surpreendente. A semifinal também, como nas quartas de final, será realizada em jogo único. E os jogos já ocorrem nesse meio de semana, viu, Pio? Em caso de empate no tempo normal, os jogos serão decididos a partir da disputa de pênaltis. Boa, Fábio Scheibe, Carlão de Freitas, Ancelotti ou Jorge Jesus? Dois bons nomes. Qualquer um dos dois. Eu acho que não vai fugir muito disso. Mas eu sou mais um Ancelotti. Eu sou mais um Ancelotti por tudo que ele já demonstrou no Real Madrid. Mas não vai fugir desses dois, não. E você falava de Mano Walter, me veio... Ele fez um dueto com Cláudia Leite. Um dueto, uma música legal, tá? O refrão é assim. Então vem cá, faz daquele jeito, faz a cama balança. Quando beija minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar. O que tiver de ser será, então vem cá. Lembra dessa, Pio? Lembra? Um dueto com Cláudia Leite. Nossa, se a gente trocar de lugar aqui, ó, o Carlão sentar onde eu tô e eu sentar onde o Carlão tá, ele não tem uma música na Mas eu sei as músicas. Da língua. Ele joga lá no www.letras.com.br. Se eu não souber, se eu não puxasse a letra aqui, eu ia cantar assim. Então vem cá. Mas a música eu lembro, eu sei dessa. O que importa é saber a melodia, Antônio Lupe, porque o artista grande, ele tem o teleprompter ali na frente, no palco. Então o importante é saber a melodia, Lupe. Letra de menos. É verdade, né? Ele já não pode trabalhar na sua banda, né? Não, porque lá não tem teleprompter. Lá tem que guardar na cabeça. Cara, e falar em música, contei pro Pio nos bastidores. Sábado estávamos, já tinha terminado o nosso trabalho lá no Barão da Serra Negra. E um calor descomunal. Nossa, eu fui ao banheiro me molhar, né? Passar uma água no rosto e tal. Aí tinha uma assessora do 15, com o uniforme do 15, muito simpática, por sinal, ajudou a gente pra caramba lá. E aí eu tava no banheiro, saí do banheiro, tal, direcionando a cabine, e ela, que sabe quando você tá no chuveiro em casa, fazendo alguma coisa, você cantarolando uma música aleatória. E ela, como que é? Ponte, eu te amo. Aí eu peguei e olhei pra ela, assustado assim, e ela também se assustou. Ela, ai meu Deus, essa música não vai sair mais da minha cabeça. Eu falei assim, é assim mesmo. Ela fica na cabeça. Ela fica na cabeça. Bom dia a todos. Parabéns pelo programa. Obrigado. Ponte 2-0 no 15 para fechar com chave de ouro. Vou acertar o placar de novo, hein, Lupe? Abraço. Chassi de grilo. Esse assunto vai ser pro Arena, Peterson. Eu sei porque... já até sei por quê. Se eu fosse ele, eu não pisaria no estádio Moisés Lucarelli. Nas cercanias. Por um período aí de aproximadamente 3 meses. Por um pequeno período de 3 meses. Se eu fosse Eliel Almeida, eu ligava pro Peterson, falava, Peterson, a foto que eu... Inventa, sei lá, a foto que eu abri era outra, sei lá. Não, é essa aí mesmo. O Eliel usou o seguinte Dá uma olhada no tamanho do cidadão, Carlão. Ele foi mexer num vespeiro. E presencialmente triplica essa foto. Jesus no Barão da Serra Negra, era... Depois não, foi antes. Eu tava lá tentando uma posição para ter o retorno da rádio. Peterson sai em minha direção. Ele pega e fala assim, como chama o apresentador mesmo? Eu falei, o Eliel? O do Chassi de Grilo? Eu falei, fala que o Chassi de Grilo mandou um abraço pra ele. Aí eu falei, aí sabe quando você engole seco, já pensando na preocupação com o companheiro?
Pra se ter uma ideia, pra conversar com o Peterson, eu tenho 1,80 m, 1,79 m. Eu preciso erguer a cabeça num ângulo de 30 graus. Pra Jesus. Cima. Cara, a foto dele no WhatsApp aqui, no fundo, tem um aparelho que deve ser de fazer tríceps, essas coisas. Ele é mais largo que o aparelho, pra se ter uma ideia. Grande Peterson, eu te acho muito forte, viu, Peterson? Que fique bem claro que quem está falando aqui é o Rafael Pio. Gente boa pra caramba. Quem apresenta o programa à tarde é o Eliel Almeida. Isso. Não confunda, hein, Peterson? Pelo amor de Deus. No ar, o CBN Esportes, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Que fique claro, Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h25, Thaís Azevedo, também cantora, traz as informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia pra você, Rafa, Carlão, Lupe. Tô gostando de ver, viu, a cantoria. Tô só aqui escutando. E afinado o menino, né, Thaís Azevedo? Afinado, gostei de ver. Ele coloca emoção na música. Ai, tem que pôr, né, Rafael? Precisa ser assim, né, Thaís? Exato, artista é assim. Exatamente. Pelo artista é assim, foi excelente, cara. O Lupe desacredita. Thaís Azevedo, melhora o trânsito pela manhã, muita complicação pelas rodovias, também pelo trânsito. Agora, próximo do horário do almoço, situação já mais tranquila, Thaís? Olha, Rafa, até que melhorou sim, viu? Quem segue ali pela Avenida Andrade Neves tem lentidão somente na saída da Estação Cultura, sentido Castelo, mas nada que prejudique a vida do motorista. No sentido centro, as pistas seguem livres. Pela Avenida Barão de Itapura tem lentidão somente na chegada à Avenida Brasil. No restante da via são boas as condições. Pela Avenida Brasil, aí o motorista perde um pouco mais de tempo na saída da Avenida Orozimbo Maia e mais à frente ali na chegada da Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro, há excesso de veículos somente na saída da Avenida Barão de Itapura. Rafa. Obrigado, Thaís, que daqui a pouquinho traz informações sobre as rodovias. Com o consórcio Embracon é tudo zero. Carro zero com zero de juros e zero de entrada. Confie em quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E só para variar um pouquinho, o Vôlei Campinas foi para mais um tie-break no último sábado, mas dessa vez venceu a equipe do Minas por 3-2 no ginásio do Taquaral. Foi a última rodada da fase de classificação da Superliga. A equipe de Guarulhos venceu também. Venceu a equipe de Suzano e terminou na segunda colocação, com o Minas em terceiro e o Vôlei Renata na quarta colocação. Definidos os confrontos do playoff, ou dos playoffs. Sada Cruzeiro contra o Apam Blumenau. Vedacity Guarulhos contra Suzano. Minas contra o SESI e o Vôlei Campinas contra São José. Lembrando que São José poderia ter terminado essa fase de classificação à frente do Vôlei Campinas, em quarto lugar, mas perdeu 5 pontos na primeira rodada por escalação
irregular de atleta. Os playoffs começam no próximo final de semana. A Confederação Brasileira de Vôlei ainda vai divulgar dias e horários. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h29, antes do repórter CBN, algumas mensagens aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas. O Kleber tá dizendo o seguinte, é o Kleber Alves: esquece, a vaca deitou, macaca já subiu, confiando no acesso da ponte. O Emerson Santana mandando aqui a brincadeirinha do Ponte fez barba, cabelo e bigode. Participação também do Zé Luiz, o José Luiz Pires dizendo: quando achamos que o Guarani irá dar o tal pulo do gato, vem um pivete para dirigir o time. Repórter CBN, né, gente? Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de março de 2023. Uma professora morreu no ataque de um estudante de 13 anos na escola estadual Tomazia Montoro, na zona oeste da capital paulista. A informação foi confirmada pelo governo de São Paulo. Segundo um aluno, ela havia apartado uma briga entre o agressor e outro estudante na semana passada. O assassino teria cometido um ataque racista contra o colega. Hoje, ele apareceu na escola com uma máscara de caveira e armado com uma faca. As outras 3 professoras que ficaram feridas não correm risco de vida. 2 alunos também precisaram de atendimento médico. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 12,75%. A projeção do mercado financeiro permaneceu estável pela 6ª semana seguida. Para o fim de 2024, a estimativa da Selic continua em 10%. Os dados estão no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. As audiências de instrução do processo criminal do caso Baker entram no 4º dia nesta segunda-feira. Estão prestando depoimento as testemunhas de defesa. Até o momento foram ouvidas 8 pessoas. Segundo a Justiça de Minas Gerais, as audiências vão terminar apenas no começo de abril e mais de 50 testemunhas devem prestar depoimento. A intoxicação pelas cervejas da marca veio à tona em 2020. Depois da comemoração do Ano Novo, consumidores começaram a apresentar sintomas neurológicos e renais. 11 pessoas foram denunciadas pelo crime. Uma delas morreu. Ao menos 6 civis morreram num atentado suicida perto do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, que fica em Cabul. O autor da ação foi abatido pelas forças do país depois de detonar os explosivos que transportava. Uma ONG italiana que administra um hospital da cidade afegã informou que recebeu 12 feridos, incluindo uma criança. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 11h33, Thaís Azevedo agora falando sobre as rodovias, Thaís.
Olha, Rafa, quem segue ali pela rodovia Santos Dumont vai fazendo um bom caminho, sentido Campinas, e também no sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos. A mesma coisa acontece pela rodovia Campinas-Montemor, que tem boas condições, tanto sentido Campinas quanto sentido Montemor. A rodovia Adalberto Panzan tem pistas livres, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. Quem segue ali pelo anel viário Magalhães Teixeira também não encontra dificuldades e segue tranquilo, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Escavadeira hidráulica PC 210 10M0. Tem a maior economia de combustível e menor custo operacional. Acesse o site pc210komatsu.com.br. PC é Komatsu. CBN Esportes Campinas. 11h34. Thaís Azevedo mandou algumas mensagens aqui no meu WhatsApp, Carlão de Freitas, dizendo o seguinte, e aí até em resposta ao José Luiz Pires, que disse o seguinte: quando a gente acha que o Guarani vai dar o pulo do gato, vai e traz um pivete para comandar o time. Thaís mandou aqui o seguinte: estudei com o pivete. Ele era um ótimo aluno. Fazia todos os trabalhos. Só tirava nota boa. Tem alguma relação pra ser bom treinador ou só pra casar com a filha de alguém, ô Carlão? Eu queria saber se ela fez aula de educação física com ele, assim, no futebol ele era bom. E ela põe aqui, ó, ser sobre treinador, não sei porque eu não entendo nada de futebol, mas ele era um ótimo aluno. É igual os caras faziam assim, o Mário Sérgio, falecido Mário, né, saudoso, no avião da Chapecoense, não sei qual treinador que era. Era o... Não, ele queria sacanear o Didi. Didi foi treinador dele em algum clube. Aí ele tocava a bola, sempre de um jeito complicado pro Didi dominar, tá? A bola vinha, Didi... Dominava. Em compensação, em 94, um jogador, não me lembro também, o Parreira, ele é teórico, né? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos jogar a bola pro Parreira, vamos ver se ele pega com a mão ou se ele domina. Aí jogaram a bola pro Parreira. O que ele fez? Pegou com a mão ou ele dominou? Dominou. Pegou com a mão. Parreira nunca jogou bola na vida. Ai, que maldade, cara. Que maldade. Bom treinador, mas se jogou a bola, você pega com a mão. É igual no futebol, ele tem a gíria. Nunca faço montinho, o saque, sabe? É um montinho. Sim. Nunca faço montinho com as mãos. Isso é um crime no mundo do futebol. Aí ontem teve o torneio lá do meu cunhado, lá na Arena Prado. Meu pai jogou com o meu filho, o Arthur. Aí hora de sacar. João arrumou o montinho com o pé ou com a mão? Com a mão. João, não. Foi a delírio. João. Não faz isso, não. Ídolo de Renato Cajá ajeitando o montinho com a mão. Ai, meu Deus do céu. Aí não dá. Gosta de futebol, Antônio? Gosto. Gosta? Ajeitaria com a mão? Porque não tem ajeitaria habilidade nenhuma, né? Zero. Ajeitaria com a mão. Beat? Não, beat não. Eu gosto de outros tipos de esporte. Corrida, basquete. Maravilha. Por falar em Bruno Pivete, vamos com informações do Guarani, Júlio Nascimento, porque você falou, né, sobre saídas, chegadas, novo treinador também já no estádio Brinco de Ouro. E vamos dizer, hoje 27, 14, 15, uns 17 dias, 18 dias até a estreia na Série B, Julião. Vamos lá, Pio, atualizando informações do Guarani. Primeiro, sobre a montagem do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso passa, evidentemente, pela chegada de um novo treinador. Moisés Moura foi desligado na sexta-feira. Moisés Moura tinha uma expectativa de assumir o time de forma definitiva, receber um novo contrato, até depois das primeiras conversas que ele teve com o André Marconato, com o Rodrigo Pastana, existia uma grande possibilidade dele assumir o time de forma efetiva para a Série B do Campeonato Brasileiro, e isso não ocorreu. O Moisés Moura recebeu a proposta para voltar ao Sub-20, não aceitou, optou por se desligar do clube porque quer seguir a carreira como técnico profissional e por isso vai buscar uma nova equipe. Em relação ao futuro comandante, sexta-feira, a primeira reunião com o Bruno Pivete foi muito positiva e ali teve um pré-acordo já com o Bruno Pivete que ele assumiria o time ainda nesta semana. A postura do departamento de futebol, tanto que nas entrevistas cedidas, nos contatos com a imprensa, o Guarani não confirma o Bruno Pivete. O Guarani segue a linha de que está ainda avaliando os nomes.
e até para evitar, de repente, ali chamar a atenção do mercado, de repente se antecipar a uma reunião com os demais membros do Conselho de Administração, o Guarani vai esperar os 2 últimos encontros com o Bruno Pivetti para bater o martelo e efetivar a contratação do treinador. Thiago Carpini também foi um nome em pauta, tá? O Carpini, que está na final da Água Santa, foi um nome aí que foi bastante debatido internamente e agradava bastante aí a diretoria do Guarani. Ficou aí entre Bruno Pivetti e Thiago Carpini os 2 nomes analisados. Em relação ao mercado, Pio, rapidamente, Jamerson Bahia recebeu proposta do Coritiba. O Coritiba está oferecendo algo em torno de 6, 7 milhões de reais, mais 2 jogadores por empréstimo. Nessa lista dos jogadores por empréstimo não está o Regis. O Regis não deve jogar no Guarani, o Regis deve seguir no Coritiba e cumprir contrato. Richard Rios e Palmeiras. Palmeiras vai protocolar nesta segunda-feira a nova proposta para o Richard Rios, subindo um pouquinho o valor. Palmeiras ainda está negociando qual será a porcentagem que ficará com ele, Palmeiras, com o Guarani, e não se mexe na porcentagem do Flamengo, que mantém 25% do jogador. Richard Rios, inclusive, já em São Paulo procurando apartamento. Giovanni Augusto também não vai ficar, pediu para sair do Guarani, vai assinar com o Vitória, e tem agora essa expectativa das peças de reposição, Guarani calculando aí 10, 12, 15 reforços até para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, beneficiado aí por essa extensão da janela de transferências até o dia 20 de abril, Pio. Segura aí, Julião, faz aquele... É bom aquele... É bom que solta, viu, Tony Lucas? São exercícios vocais. Mas acontece, né? Às vezes a gente tá falando assim, dá aquela engasgada. Ô, Carlão, vamos ser sinceros, ó, eu não tô, e não quero ser, como é que eles falam? É o profeta do apocalipse. Do acontecido. Mas assim, tá estranho porque nomes importantes que já foram citados, e aí vou usar o Regis como exemplo, não deve vir. Jogadores que são muito importantes estão saindo, e Série B é aquela coisa. Uma frase que nunca ninguém disse. Os 3 pontos da estreia são os mesmos, valem os mesmos 3 pontos da última rodada. Você já começar uma Série B mal, é duro, Carnão. O Pio, é um cenário preocupante porque as referências técnicas do time do Guarani estão saindo. Richard Rios não vai ficar, já pegou as coisas dele, inclusive no Estádio Brinco de Ouro. Alguns ajustes o Palmeiras deve anunciar aí o colombiano. O Jamerson, pelo andar da carruagem, também não vai ficar. Me parece que a proposta do Coritiba foi muito boa, foi tentadora. Giovanni Augusto não vai ficar. O único que fica dos jogadores de destaque é o Bruno José. Né? Mas mesmo o Bruno José, que fez um bom Campeonato Paulista, mas não é aquele jogador para ser a referência técnica da equipe. Ele é mais um dentro da engrenagem, embora seja aí um jogador importante. Então o Guarani vai ter que refazer. Agora, a cartilha do futebol bem montado não manda ou não sugere essa situação de 15 jogadores, sabe? É muita coisa e não é no início da temporada, é em meio à temporada, então é preocupante. Pode dar certo? Lógico que pode. Em 2009, o Guarani participou da Série A2 do Campeonato Paulista, foi rebaixado na Série A1 do Paulista, mandou todo mundo embora, veio o técnico Oswaldo Alvarez, contratou jogadores da confiança dele, o Guarani subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas isso não é comum, esse não é o cenário ideal. Então 12 a 15 nomes é muita coisa. O quê? Um mês de término de Paulistão para início da Série B é muita coisa. Mas aí cabe ao Bruno Pivetti organizar toda essa situação. O Guarani vai precisar contratar jogadores, não sei do mesmo nível, porque financeiramente o clube tem problemas, mas ele vai ter que remontar. É um novo Guarani no mês de abril, sabe? É complicado esse cenário aqui no futebol de Campinas e todo ano é a mesma coisa. Então o Guarani está montando um novo grupo para uma Série B de Campeonato Brasileiro, com um novo treinador, uma nova metodologia, nova filosofia. Então está iniciando uma nova temporada dentro da temporada. E não deixa de ser preocupante. A gente segue a promessa aqui de trazer o Rodrigo Pastana aí nos próximos dias para um bate-papo, mas o que me incomoda muito, Carlão, é Guarani e as outras equipes também que estão seguindo pelo mesmo caminho, tiveram esse ano de 22 para 23
um período muito maior por conta da Copa do Mundo. Sim. Então não é justificativa, sabe? Teve tempo pra preparar, sentaram com o Mozart, analisaram jogador por jogador, aí trouxeram os atletas. Cara, tiveram 2 meses e meio pra isso. Por exemplo, o Leandro Vilela e era de confiança do treinador. É aquilo que a gente fala. Rescindiu agora. Então, tomar muito cuidado com jogadores indicados por treinador. Por que eu digo isso? Porque o treinador, ele leva 3, 4 porradas, ele vai ser mandado embora e aí vai ficar com toda essa galera. Né? O jogador que não encarou. O Vilela teve os seus bons momentos, mas não agradou. Não agradou. E foi um jogador de confiança do Mozart. Outro aí que hora ou outra entra, mas o Matheus Barbosa, indicação do Mozart. Os 2 meninos da zaga, um já foi embora, o Castan. Indicação do Mozart. Então o Guarani tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Dar a chave do brinco de ouro para o treinador. A cartilha manda. O treinador tem direito a 3, 4 jogadores de confiança, mas não 15. Não 16, 17, sabe? Porque senão acontece isso. Leva 2, 3 jogos aí com resultados negativos, ele vai ser mandado embora e o bonde fica aí. Cara, e o Guarani é algo que anda me incomodando demais, porque o Guarani, ele anda tendo sucesso em recuperação. Então, assim, fica sempre uma boa impressão no final, Carlão, porque ele tá brigando pra não cair, aí ele se livra, teve sucesso. Não teve sucesso. Tanto é, Pio, que nós falávamos hoje lá na redação, a temporada do Guarani 2023, ela é frustrante até aqui. Sabe, não vê, que ganhou lá em Sorocaba, da Inter de Limeira, fez um bom jogo contra o Palmeiras. Cara, é muito pouco, sabe? É muito pouco. Série B do ano passado. Escapou, não caiu, se recuperou, sabe, mas se recuperou, aquela coisa assim, jogamos de igual para igual com o Palmeiras. Não é do tamanho do Guarani isso daí, não sabe? Não é. Então, a temporada do Guarani 2023 não tá legal, é uma temporada frustrante. O Guarani ficou atrás do Água Santa, ficou atrás do Mirassol. Em algum momento chegou a fletar com rebaixamento. Ano passado, a mesma coisa na Série B. No final, deu uma engrenada, mas... É pouco também você falar, ficou em 10º, ficou entre o top 10 da Série B. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, há algum tempo, o Guarani realiza temporadas frustrantes. E aí fica com essa última impressão. Se salvou. Legal, se salvou. Beleza. Pô, mas se salvou do rebaixamento. Não foi como em 2021 que ficou em 5º. Isso. Né? Que brigou mesmo. Isso mostra uma boa campanha. Agora, se livrar do rebaixamento é muito pouco para um time ou para um clube tão tradicional como o Guarani. 11h45, 46, agora daqui a pouquinho a gente vai falar de Noroeste e Novo Horizontino e, claro, as notícias da Macaca de volta, não, tô brincando, muito próxima de voltar à Série 1 do Campeonato Paulista. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Nos Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima à CPFL. No trânsito, escolha a vida. CBN Esportes Campinas. 11h48. Se em uma das semifinais a coisa tá praticamente resolvida, na outra nem tanto, né, Fábio Scheibe? Pois é, Rafael Pio. Ontem no Alfredo de Castilho, com mais de 9 mil pessoas, 9.400 pessoas, o estádio estava muito cheio.
O Noroeste empatou com o Novo Horizontino por 1-1. Primeiro gol do Noroeste, um golaço de fora da área do Vinícius Bala. E o Rodolfo empatou no segundo tempo para o Novo Horizontino. 1-1, e eles decidem a vaga para a próxima fase, para a final e, consequentemente, para a Série A1 do Paulistão do ano que vem, no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no Jorge Ismael de Biase, lá em Novo Horizonte. O novo empate leva a decisão para os pênaltis, viu, Pio? Carlão, é claro que o Novo Horizontino é favorito, principalmente pelo gol de empate, né? Porque se o Noroeste consegue levar um 1-0 lá para o Novo Horizonte, aí a coisa poderia ficar complicada para o Tigre. Mas esse golzinho de empate coloca o Novo Horizontino como favorito para a vaga. Tá mais pro Novo Horizontino, joga em casa, tem um elenco qualificado, nível Ponte Preta, talvez, acho que financeiramente é um elenco até mais caro que o da Ponte. É a mesma situação, quer dizer, a Ponte contra o 15, ela tá numa situação muito confortável, mas aquela coisa da anormalidade, né? Se essa anormalidade ela não aparecer lá no Jorge Ismael de Biase, o Novo Horizontino sacramenta a vaga. Tem mais time, né? Bom, Lupe. Oi. 3-0, agora é uma conta muito simples pro 15. Tentar devolver os 3 gols de diferença para levar para os pênaltis ou 4 de diferença no Moisés para ficar com a vaga. Então a Ponte precisa da seriedade, de tudo mais, mas deu um passo gigantesco, Lupe. E a gente precisa colocar números nessa nossa conversa para falar do tamanho da vantagem da Ponte Preta. Que não foi só no placar, né? Exatamente. O 15 de Piracicaba ainda não venceu nenhuma partida por mais de 2 gols de diferença em 2023. Vai precisar superar os próprios números. A Ponte Preta só perdeu um jogo com 3 gols de desvantagem, que foi para o Novo Horizontino, fora de casa, lá em Novo Horizonte. No Moisés Lucarelli, a Ponte ainda não perdeu em 2023. Então, assim, os números colocam aí praticamente todo o favoritismo para a Ponte Preta e, claro, deixa ela muito perto do acesso. É claro que a gente está falando de futebol, a gente está falando de um jogo. E jogo, tudo pode acontecer. Mas é claro, a vantagem da Ponte Preta, ela é gigante e pode, sim, no próximo sábado, ter aí, com o apoio da torcida, que o estádio vai estar lotado. A gente já até percebe na movimentação das redes sociais, o pessoal já procurando ingressos, já buscando o site, já querendo garantir a sua entrada de forma antecipada. Então tudo estará preparado para uma grande festa, por conta da torcida, mas é claro, por conta dessa vantagem. Só que a Ponte precisa jogar. Tem mais 90 minutos ainda de partida contra o 15 de Piracicaba. E é claro que esse foi o discurso do técnico Hélio dos Anjos, que pode conquistar o seu 3º acesso da Série A2 para a Série A1 do futebol paulista. Foi assim com o Santo André, foi assim com o próprio 15 de Piracicaba em 1994, em 2023. Ele pode conseguir essa façanha com a Ponte Preta. E ele fala, se esse trabalho é um dos mais difíceis de sua carreira. O trabalho é difícil porque a Ponte Preta é uma marca muito grande e é um time de camisa, mas camisa não ganha jogo. Se eu ficasse esperando a camisa da Ponte Preta entrar dentro de campo e a gente não trabalhar, nós somos atropelados. Esse grupo está pagando um preço desde o primeiro dia de treino, lá em Itu. Desde o primeiro dia de treino, falei para eles agora como valeu a pena pagar aquele preço de muito treino, de muito trabalho e de muita encheção de saco. Hoje eu enchi o saco do Tavares, eu e ele saímos discutindo. Acabou a discussão lá dentro, por quê? Você entende? Porque eu acho que estava facilitando, estava chamando o problema. Porque um movimento daquele ali, porra, chama problema. Tentou fazer uma hora, encostar no jogador para fazer falta, reclamou da falta. Quer dizer, tem atenção. Né? Ainda brinquei com ele, pô, tomar aquele lugar para você é normal, porque você é lá da Coab, lá em Porto Alegre. E é um jogador que foi eu que trouxe, que eu gosto muito. Hoje personalizou o nosso time, aí eu quero que entendam. Jean muito bem, mas eu optei por Tavares porque o Tavares personaliza, o Tavares amacia, o Tavares joga, o Tavares é um malandro, né, pela experiência que ele tem. E sabia que não sentiria jogo. É trabalho difícil, mas eu espero ser coroado com o 3º acesso da A2. Né? Aquele treinador que teve um acesso, sabe quando? 93. O 2º acesso, 94. Que Deus me ajude que eu tenha o 3º acesso em 2024. Você entende? Eu não vou parar tão fácil. Não é isso? E aqueles que muitas vezes acham que você é superado, que você é isso, que você é aquilo, a vida que segue. E segue feliz porque a gente tem uma oportunidade de trabalhar. O trabalho é difícil. Você entende? Você citou algumas coisas, né? É muito simples, ninguém fala nada e tudo. O único time que não contratou ninguém.
Você entende? É o único time que não contratou ninguém. Eu não quero saber. A responsabilidade é do clube, num momento como esse. Você entende? Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que resolver problema. E qual é a função do treinador? Resolver problema. Bom, e o Hélio que mais uma vez teve um nome gritado nas arquibancadas do setor visitante, lá do Barão da Serra Negra, logo após o final do jogo. A Ponte venceu por 3-0, partidaço de Matheus Jesus, que fez o primeiro gol, deu a assistência para o Gé, sofreu pênalti, né? O Matheus Jesus acabou cobrando e marcando. O segundo gol da Ponte do próprio Gé, e a gente tem que dar méritos também ao Cássio, que fez a recuperação de bola na saída errada do 15. Eu na transmissão não vi isso, mas depois olhando o replay, tem o lance em que o Cássio recupera a bola e coloca o Gé em condições de fazer o gol. E o terceiro gol do Ramon, uma bela finalização de fora da área, acertando o canto do goleiro Alain, 3-0. Com isso, a gente repete, a Ponte pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim garante vaga na final e também na Série A1 do Campeonato Paulista. Se o 15 vencer por 3 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E se o 15 conseguir a façanha de vencer por 4 ou mais gols de diferença, garante o acesso. Acho que tá bem resumido em questão de favoritismo pro jogo da volta. Demais, Lupe. Só uma situação que eu esqueci. Claro. Amaral deixou todo mundo preocupado. Ele saiu sem dobrar a perna. Até pensei num certo momento que era joelho. Mas a informação que eu recebi é que a lesão muscular vai passar por exames hoje. Eu tava num site aqui sobre estatísticas, mas ele tem um período só pra ver, aí ele desfoca a tela e só pagando. Mas Quanto que custa? Não sei, Lupe. Eu também não ia poder ajudar, porque no final do mês eu já tô... Tá feia a coisa. Tá uma galera já me ligando aqui. Mas, Carlão, além dos números que o Lupe trouxe, os números do jogo é um negócio impressionante, assim. A Ponte teve mais posse de bola, a Ponte teve 22 chutes a gol contra 9 do 15, quer dizer, mais do que o dobro. Ela teve 10 escanteios contra 4 do 15. Então, assim, todos os números foram superiores. Você sabe que às vezes a gente tem aquela coisa, né, do jovem na profissão, do principiante e do experiente. O Kleber Gaúcho não é um principiante na profissão de treinador, mas é um jovem, tem muito a aprender. Bom treinador. Bom treinador, boa pessoa, um cara sensacional. Tem uma identificação... Rapidinho, Carlão, rapidinho. 53 posses de bola pra Ponte, 22 chutes contra 9 do 15, chutes a gol, 10 da Ponte contra 2 do 15, escanteios 10 da Ponte, 4 do 15. E ele tem uma identidade, mostra a diferença, né, Pio? Foi 3-0, né, a qualidade da Ponte. E aonde eu quero chegar? O Kleber Gaúcho, competente, gente boníssima, tem um futuro bacana como jogador, foi muito bom, uma ligação estreitíssima com o pessoal de Piracicaba. E por que eu quero traçar um paralelo dele com o Hélio dos Anjos, traçar um paralelo com o Hélio dos Anjos, com o próprio Roberval Davino do Comercial, que também é uma raposa do mundo da bola, uma raposa no bom sentido. O que eu imagino que deve ter acontecido com o Kleber Gaúcho, Pio? Termina o primeiro tempo, 0-0, a Ponte conseguiu levar o jogo, não se impôs, mas deu a impressão assim, o 15 poderia vencer o jogo. Ao término da primeira etapa, criou oportunidades, terminou com o Arthur dando um chute bonito lá, fez a sambadinha, chutou, quase que faz o gol de 1-0 pro 15, último lance da primeira etapa. O que pensou o Kleber Gaúcho? Bom, eu acho que dá, o Kleber. Eu acho que dá pra ganhar da Ponte. Primeira coisa, Fábio Sanches pendurado com o cartão. Ela tá fora ainda do processo. E o cartão muito estranho, viu? Ótima arbitragem do Flávio, mas um cartão muito estranho que ele aplicou no Fábio Santos. Não era quase nem pra falta, né, Pio? E você acompanhou isso. Mas o que pensou o Kleber Gaúcho? Dá pra ganhar da Ponte. Eu vou armar uma estratégia aqui no segundo tempo que eu vou ganhar da Ponte Preta. Então o que ele fez? Ele tirou 2 jogadores pesados da frente, Anderson Cavalo e o Iacovelli. Colocou o Maicon Aquino e o Jonathan Marino. 2 rapidinhos. Pra quê? Forçar essa jogada em cima do Fábio Santos, ele vai tomar o cartão, ele vai ser expulso, eu vou ganhar o jogo. Estratégia, faz parte. Mas o que aconteceu? Ele se abriu. Aí ele se abriu para um time que é melhor. Matheus Jesus um pouco mais, jogou mais próximos dos atacantes, Cássio Gabriel cresceu de produção, a Ponte se impôs e deu no que deu. Então, às vezes, a gente fala, a juventude é muito boa, maravilhosa, mas tem que ter um pouco de comedimento. O que fez o Roberval Davino, técnico do Comercial? Meu time não dá pra encarar a Ponte de igual pra igual. Eu vou fechar em casa e vou fechar lá em Campinas e de repente uma bola doida que apareceu, né? Quase que o Comercial faz. Eu vou ganhar o jogo e vou tirar a Ponte do campeonato. Então eu acho que o Kleber deu aquela empolgada, sabe?
deu no que deu. Deu no que deu. A Ponte é realmente superior. Bom dia, amigos. Estamos quase lá. Pena que o destino colocou a Nega Véia e o 15 no confronto. Preferia eles ou o Norusca na primeira, menos o Novo Horizontino. Eu falei isso ontem. Queria muito Ponte e 15 na final. Seria muito legal. E outra mensagem aqui, ó. Bom dia. Tenho 63 anos, bugrino desde criança, não perdi um jogo. Fui sócio torcedor, confesso que abandonei. Não consigo nem escutar os jogos, pois não decoro a escalação. Os jogos que tenho que ouvir ou assistir pela TV são horríveis. Triste. É o que diz aqui o William Lopes. É a realidade, né, Carlão? Aquilo que nós estávamos falando, né? Um time a cada... Não decora. 3 meses. Fábio Scheibe, até a tarde no Arena, Fábio Scheibe. Valeu, Rafael Pio. Até mais tarde. Você é o único que pode proteger Eliel Almeida do Peterson. Boa tarde. Pio, só um parênteses. Eu falei antes do jogo, só errei o confronto qual seria. Falei que a Ponte ia atropelar o 15. Verdade. E agora você pode ficar à vontade para usar esse termo. Tchau, até Lupe. sábado. Tchau. Até a tarde. Valeu, Carlão. Até a tarde. Tem Arena CBN às 4 com o Eliel Almeida. Repórter